O segredo da manifestação, o segredo para atrair o que você deseja, é esquecer o que você pensa que precisa. Porque quando sua agenda está tão envolvida em seus desejos, I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. No último ano, muita gente ficou presa, se sentindo perdidas e incertas, com a sensação de falta de poder e controle. Elas se sentem fora do controle. E quando elas estão fora do controle, como elas aprendem a manifestar seus sonhos? Isso é algo que você fala muito, manifestar coisas na sua vida. Como a gente volta a esse modo de manifestação quando não temos nenhum controle sobre a vida? nós temos que usar as circunstâncias em que estamos vivendo como uma oportunidade para avançar em nosso próprio desenvolvimento pessoal. O que Ponto. significa isso? Deixe-me explicar isso para você. Manifestar verdadeiramente significa que você se sente bem. Sentir-se bem significa que sua energia está livre. Você está inspirado, você está receptivo e, portanto, está atraindo para si o que deseja. Portanto, se estamos em um lugar agora em que sentimos que estamos fora de controle, estamos tentando recuperar o controle, estamos no oposto desse estado de manifestação, que eu chamo de ser um superatrator. Não estamos mais conectados a esse poder. Então, o caminho de volta a esse poder é colocar nosso crescimento pessoal em primeiro lugar. Voltar. Não sair e tentar forçar nada, ou fazer algo lá fora para encontrar o controle, mas olhar para dentro, ir mais fundo e identificar o que está não resolvido. E trabalhar no que precisa ser curado, e trazer à tona a verdade do que está acontecendo para que possamos enfrentá-la e voltar a um estado básico de sentir-se seguro, um estado de alegria, um estado básico de conexão. Em vez de pensar que tenho que obter controle sobre algo, temos que retornar ao que somos. E é muita linguagem, mas eu posso aprofundar isso também. E o que é que acontece quando a gente tenta controlar o ambiente no mundo exterior? As pessoas no mundo exterior, a agenda no mundo exterior, a comida, exercício. Quando a gente tenta controlar tudo do lado de fora, mas estamos constantemente em modo de gatilho, as pessoas nos afetam tão profundamente o que acontece do lado de fora. Isso nos dará uma sensação de controle se a gente tiver tudo sob controle, mas a gente ainda vai ser afetado por tudo. Quando somos acionados, tentamos encontrar controle porque é uma maneira de nos mantermos seguros. Ser acionado de qualquer forma é realmente apenas uma ativação de um sentimento de insegurança. Portanto, o que faremos naquele momento é tentar controlar nosso relacionamento, ou tentar controlar nossa alimentação, ou fazer algo para nos sentirmos seguros. E isso também pode se manifestar na forma de comportamentos viciantes, como comer demais ou beber em excesso para anestesiar e amortecer a sensação de insegurança. A sensação de ser ativado e acionado em uma ferida, em um lugar de medo. Em última instância, o que realmente queremos começar a reconhecer são as razões pelas quais somos acionados e, em seguida, encontrar ferramentas, métodos de autoajuda, práticas de respiração para a autorregulação, regulando nosso próprio sistema nervoso, nossa energia, nosso campo nesses momentos, para que não vivamos de gatilho em gatilho. Durante a COVID, o mundo inteiro ficou acionado. Certo. Portanto, estivemos nesse estado constante de hiperexcitação, reativação de luta, fuga, congelamento. E eu disse muito cedo, disse isso em março de 2020, que existem duas maneiras de você lidar com isso. Você pode se entorpecer e beber e se anestesiar de qualquer maneira que quiser, ou você pode enfrentar. E quando digo enfrentar a si mesmo. Enfrentar as partes não resolvidas de si mesmo. Enfrentar as coisas dolorosas. Comparecer à terapia. Comparecer a um programa como este. Comparecer a um livro de autoajuda. Seja o que for que você tenha sido orientado a fazer para realmente agir com isso. Portanto, tivemos duas escolhas e ainda temos essa escolha. Mesmo que tenha sido um ano de entorpecimento, você pode escolher novamente agora. Qual foi o maior gatilho interno para você, que ainda afeta você até hoje, que você ainda não superou totalmente, ou você sente que dominou essa parte da vida? Como é que você se sente?
Estou no processo de domínio, mas acredito que estarei no domínio pelo resto da minha vida. Mas há um ano, eu estava em um estado muito mais acionado do que estou agora, avançando 12 meses, um pouco mais, porque, como todo mundo, a Covid ativou partes não resolvidas em mim, sentimentos de estar fora de controle. Isso é um grande problema para mim. Como você disse, sentir-se fora de controle, sentir-se inseguro, sentir-se não cuidado, sentir que tenho que fazer tudo. Embora tenha passado o ano realmente em modo de recuperação total, dizendo, ei, vejo isso de frente. Você sabe o que aconteceu. Vou enfrentar agora. Eu compareci em cada pedacinho do meu ser e realmente saí do outro lado. Mas, em relação ao seu ponto, ainda está lá. Então não é que estou completamente curada e não tenho gatilhos. A diferença é que estou tão consciente desses gatilhos. E eu disse à minha equipe executiva hoje, eu disse, ouçam pessoal, eu disse à nossa diretora do RH, eu gostaria que você fosse. Nós temos feito muita educação sobre como queremos estruturar nossa empresa e comunicação da equipe. Eu estava tipo, a equipe executiva, que é o nosso CEO, e eu. Estávamos em nossos velhos hábitos, mas nossa energia não está mais lá. Não somos mais aquelas pessoas, mas ainda estamos caindo nesses velhos hábitos. Portanto, você pode nos ajudar a criar a estrutura por meio da qual podemos ter limites e uma comunicação adequada para que possamos adotar os novos padrões de quem somos. E parte disso é que temos que acompanhar nosso próprio crescimento de certa forma. E acho que vi isso pessoalmente e profissionalmente. É fascinante o que pode mudar quando você se compromete com sua vida anterior e também o desconforto ao longo do caminho. Certo. O que você diria que foi o maior gatilho para você, no geral, na vida? Sentir-se inadequada e não amada. Sério? Esse é o sentimento. O que Entendi. desencadeia esse sentimento é sentir-se fora de controle. Sentir que as pessoas não estão se mostrando para mim. E quando as pessoas não se mostram para você, ou você não sente que elas estão se mostrando para você da maneira que você Sinto-me quer... inadequada e não amada. E estou errada. Interessante. Tem algo errado Mesmo que elas comigo. possam estar se mostrando completamente dentro da sua capacidade, Eu tenho se que você não fazer sentir de uma tudo. maneira- Ninguém pode cuidar de mim. caramba. Eu tenho certeza que muita gente pode se identificar com isso. Então, como é que você aprende a superar isso diariamente quando isso está tão enraizado em você há tanto tempo? Uma das ferramentas que tenho usado e estudado e pretendo ser treinada é a terapia IFS, Sistema Familiar Interno, fundada por um novo amigo chamado Dick Schwartz. Gostaria que ele participasse do seu programa. Sou sua nova publicitária. Legal. Mas ele é realmente um homem incrível e criou um sistema que é um dos sistemas terapêuticos mais profundos para qualquer ser humano, mas especialmente para aqueles de nós que tiveram trauma. E o sistema familiar interno, em poucas palavras, é a crença de que temos muitas partes diferentes de quem somos e temos essas partes protetoras que protegem essas partes da criança interior, que ele se refere como exilados. E a parte protetora é sempre que essa inadequação ou esse medo de não ser bom o suficiente ou de não ser cuidado aparece. A parte protetora é: vou controlar tudo ao meu redor. Essa é a parte que eu chamo de controladora. Outra das minhas partes protetoras é a parte das facas afiadas. Então, essa é a parte de mim que é como: se você mexer comigo, as facas estão prontas. Não mexa comigo. Certo. E a outra parte protetora pode ser para alguém, até mesmo se entorpecer para ser uma parte protetora. O beber ou o vício pode ser uma parte protetora extrema. Portanto, não há partes ruins, como diz Dick. Certo. Mas o trabalho é realmente chegar a uma conexão profunda com o que o IFS se refere como energia do eu. O eu-poder pode ser considerado, em minhas palavras, fonte, sistema de orientação interno, o universo, Deus, a parte de você que sabe tudo, ama, se preocupa, a parte paternal de você, a parte de você que pode cuidar dessas partes mais extremas.
Isso faz sentido? Com certeza, é. E é uma ideia bastante densa. E é completamente o oposto do que somos ensinados a acreditar. Mas estou muito clara de que uma das minhas intenções, porque tenho praticado o IFS há 8 anos com meu terapeuta, e isso teve um impacto profundo em meu bem-estar, e minha experiência com outros seres humanos, e minha capacidade de testemunhar as pessoas com compaixão, mesmo pessoas que estão realmente em situações ruins, ou pessoas que fizeram coisas prejudiciais, mas vê-las com compaixão, porque posso vê-las em todas suas partes. Certo. E quando alguém está sendo agressivo, com raiva, ou em modo de Eles estão facas em uma afiadas, parte. quando você pode ver isso em si mesmo, você pode ver nos outros, né? Isso Quando você mesmo. pode ter compaixão por si, ou pela forma que você tem sido agora, no passado, então você pode começar a olhar para as outras pessoas e dizer: eu não concordo com isso, mas não vou gritar, não vou me irritar com eles. Eu posso ter compaixão e aprender a me comunicar de uma forma que eles possam se conectar e ressoar nesse momento. Eu adorei que você acabou de acertar isso tão perfeitamente. O que é o seu dom? Porque você disse que quando vê isso em si mesmo, você pode ver isso em outras pessoas. E isso é um ponto tão importante a ser feito. Porque quando começamos a fazer nosso próprio trabalho de crescimento pessoal, um dos maiores benefícios é que começamos a ter um maior senso de compaixão pelos outros, porque reconhecemos que todos estamos sofrendo. Se eu posso sofrer tanto, então não posso imaginar o que essa pessoa está passando. Estamos todos juntos nisso. Julgamento tem sido algo que eu lido muito comigo ultimamente e com outras pessoas também. Especialmente no último ano, onde a política e cultura do cancelamento, a comunicação certa e errada são discutidas nas redes sociais, e eu tenho tentado me controlar e dizer: ok, eu não concordo com isso, mas eu não preciso julgar essa pessoa por suas crenças onde estão. E quando eu venho desse lugar de paz e não julgamento em relação ao que está acontecendo, eu sinto mais paz. Quando eu estou julgando, eu sinto uma energia mais baixa, eu sinto uma raiva, fico obcecado nisso como um cachorro no osso, em vez de pensar numa forma mais abundante e pensar na minha visão, né? Estou mais focado no que está certo e no que está errado. E eu adoro o seu livro, que você fala sobre uma desintoxicação de julgamentos. E eu estou curioso, onde é que você ainda julga hoje na sua vida, seja em relação a você mesma, ao mundo, ao seu ambiente, às coisas que estão ao seu redor? Mesmo que você seja especialista nisso, às vezes as pessoas escrevem coisas que precisam, né? Então, qual é essa parte para ti? Ou sim, escute. Eu escrevi um livro chamado Judgment Detox, e é muito corajoso colocar o seu rosto na capa de um livro com esse título. Porque sempre que pego um amigo julgando, eles me olham e dizem: não é essa garota que escreveu o livro Judgment Detox? O que diabos ela está dizendo? Apenas ontem, eu me deparei com um momento muito importante de: será que esta é a minha oportunidade de ser radicalmente honesta? Porque estou tentando praticar a honestidade radical. E não julgar ao mesmo tempo. Mas como posso ser não julgamental na minha avaliação deste momento de honestidade radical? Caramba, isso é complicado. Porque a minha amiga com quem eu estava tendo esse diálogo estava dizendo: eu simplesmente me sinto tão julgada por você. E na minha cabeça eu estava pensando, e minha parte de honestidade radical estava dizendo: eu realmente estou julgando você. Mas é por isso. E quando entrei no porquê, o porquê estava respaldado por dados. O porquê estava respaldado pela preocupação com os outros. O porquê estava respaldado por um cuidado abrangente pelo mundo. Então eu me senti muito fundamentada no porquê. E quando você pratica honestidade radical e conta a alguém a verdade, a maneira mais eficaz de fazê-lo é dizer isso de um lugar não julgamental. Então apenas se prepare para isso, né? Se você não gosta de algo no seu parceiro, família, colega de trabalho, o que é que você pode dizer a ele de uma forma não julgadora, mas com honestidade radical, né? Aqui está como eu gostaria de ter dito a ela. Eu ainda estava chateada quando disse isso, então saiu como julgamento. Mas eu gostaria de ter dito a ela: só quero que você não veja as pantufas que estou usando agora. Adoro isso. Festa na parte de cima, pantufas na parte de baixo. Então eu gostaria de ter dito a ela:
Não tenho a intenção de te mudar. Eu te convido a me dizer qualquer coisa que você precisa dizer. Eu só quero poder te dizer a verdade primeiro. E então você tem todo o direito de me dizer exatamente como você se sente. Eu quero ser honesta com você para que eu não fique guardando isso e para que possamos esclarecer as coisas. E é importante para mim te informar a minha opinião sobre este assunto. Então aqui está. E então, ao expressá-lo, falar sobre isso, honestamente, usando a comunicação não violenta, o que realmente implicaria. Eu estou notando isso. Isso me faz sentir assim. Eu acho que uma solução poderia ser essa. E que tal isso? E abordar isso de um lugar de conexão humana com humano, em vez de um gatilho com gatilho. Então, se eu pudesse fazer de novo, teria feito dessa forma. E talvez ela assista isso. Vou enviar para ela. E por que você acha que a maioria das pessoas, em geral, está se bloqueando de ter o que elas querem? Seja uma relação, abundância financeira ou a paz interna que eles desejam. Qual o maior bloqueio? É o julgamento? É raiva e frustração? São traumas de infância? Qual é a coisa principal? São todas essas coisas. Mas a causa raiz dos nossos bloqueios são sistemas de crenças programadas não resolvidas sobre nós mesmos que reutilizamos, repetimos e projetamos no futuro a cada momento do dia, em todas as áreas. E quando digo todas as áreas, pode haver algumas áreas da sua vida em que esse sistema de crença não tem controle sobre você, enquanto, digamos, talvez suas finanças estejam fluindo, tudo está bem. Você se sai bem no trabalho, mas em seus relacionamentos você está bloqueado. É constante. Essas áreas não resolvidas têm uma causa raiz que tem tentáculos. E pode estar em todas as áreas, ou pode estar em algumas áreas, ou pode estar em uma área específica. E os bloqueios são resultado de uma perturbação energética, que está em repetição. A saída disso, a maneira de desbloquear, é mudar nosso sistema nervoso interno, nossos sistemas de crenças e toda a energia que está envolvida nisso. Como? Isso não é fácil. Você vai perguntar como você faz isso? Digamos que alguém que está ouvindo tem 30, 40, 50 e tem uma crença por décadas na vida. Será tão fácil quanto estar ciente e consciente, uma crença muda em um momento ou as coisas realmente levam tempo para mudar? Acredito em mudanças quânticas, mas acredito que as mudanças quânticas muitas vezes vêm com muita prática e você pode trabalhar nelas. Você passa anos trabalhando nisso e de repente funciona, né? Foi engraçado quando eu estava falando com Dick Schwartz, o fundador do IFS. Eu disse a ele, parece que foram 10 anos de trabalho árduo para uma relação comigo mesma durante a noite. E ele disse, sim, já ouvi isso antes. Porque houve esse momento, eu estava fazendo terapia IFS há 8 anos. 8 anos. E então, de repente, um dia, tudo fez sentido. E eu pensei, meu Deus, meu eu interno com recursos pode cuidar do controlador e pode cuidar da menininha. E realmente navegar o sistema internamente e tirar essas partes dos papéis extremos. E ela pode ser tão amorosa e compassiva. E ela nem sempre estará lá, mas estará lá mais frequentemente do que não. Meu Deus, foram 8 anos de terapia fazendo IFS. E depois 15 anos de recuperação hardcore. Certo, é. Então, não é isso. Mas aqui está a boa notícia. E podemos não ter aquele momento de ahá, de clique da noite para o dia. Mas temos que reconhecer que cada momento de alívio, ao longo do caminho, é um milagre. Quanto mais somarmos esses momentos de alívio, mais vivemos uma vida milagrosa. A ideia de que o crescimento é difícil e que temos que fazer tanto, e é tão pesado, podemos desfazer isso realmente testemunhando que podemos nos divertir ao longo do caminho.
Você pode celebrar as pequenas vitórias. Você pode aproveitar os momentos de alívio. Você pode até mesmo desfrutar do processo de crescimento pessoal. O que parece insano, mas eu faço. Ontem eu senti que os últimos 3 meses têm sido muito desafiadores, né? Altos e baixos, altos e baixos. Não senti as emoções estáveis com certas pessoas na minha vida e pensei, cara, posso ter apenas um dia em que eu não fique me perguntando o que é que vai acontecer a seguir, né? E ontem foi aquele dia que eu pensei, cara, esse é um dia tranquilo. E mesmo que eu sinta que eu não tenha tido muita paz de forma consistente, eu pensei, eu posso realmente apreciar esse dia inteiro. Eu registro isso no meu diário, eu reflito sobre o que estava acontecendo e como é que eu posso fazer isso por mais um dia. Como é que eu Ótimo. posso fazer isso por mais um dia e não pensar no resto da minha vida, mas hoje, o que é que eu posso fazer para me apresentar para mim, para a paz, para o meio ambiente e continuar progredindo, né? Como você Certo. disse, continuar trabalhando nisso. E é uma coisa linda quando podemos, eu acho que, refletir sobre esses momentos e construir o milagre do tempo, né? Não vai acontecer da noite para o dia, mas construir ao longo do tempo, como você disse. Tem um exercício ou um processo que você tem para avaliar nossas crenças e descobrir quais realmente nos apoiam e quais estão derrubando a gente? Claro. E depois como substituir uma crença que está tão enraizada em sua psique há tanto tempo? Eu tenho um método maravilhoso do meu livro, Super Attractor, que costumo dizer que se for o único método do livro que alguém aplicar, eles podem experimentar uma mudança milagrosa com apenas isso. É chamado de método Escolha Novamente. E o primeiro passo é notar os pensamentos negativos que você repete e perceber como eles fazem você se sentir. No momento, se você conseguir se pegar, nem sempre você consegue. Mas se começar a praticar com frequência, você ficará bom. E perceba, lá está aquele pensamento de novo. E como ele está me fazendo sentir? Passo 1. Está me fazendo sentir apertado no peito. E me fazendo sentir X, Y, Z, então você pode até escrevê-lo. Você só pode pensar sobre isso. O segundo passo é muito importante. É perdoar a si mesmo por ter o pensamento. Quando você se perdoa por ter aquele pensamento, o que acontece é que você não se identifica mais com ele. Você apenas o vê como um pensamento que você continua pensando. Ou lá está aquele maldito pensamento novamente. Portanto, não é esse é o meu pensamento, esse é um pensamento que eu tenho agora. Não é? Isso sou eu. É apenas aquele pensamento que pensei novamente e novamente. Lá está ele. Lá está aquele pensamento novamente. Lá está aquele pensamento novamente. Sou ruim. Lá está aquele pensamento novamente. Ninguém me ama. Lá está aquele pensamento novamente e não consigo lidar com isso. Ou está lá novamente. Apenas note o pensamento. Perdoe a si mesmo por ter o pensamento. Abraham Hicks diz que uma crença é apenas um pensamento que você continua pensando. Quando você se perdoa por ter o pensamento, você não acredita mais que aquele pensamento é você. Você o vê como um pensamento que continua pensando. O terceiro passo é a parte divertida. É quando você pode escolher novamente. Quando você pode buscar o próximo pensamento que faz você se sentir melhor. Então, no momento, você buscaria o próximo pensamento que faz você se sentir melhor e que você acredita. Então, eu sempre uso o exemplo. Se o seu pensamento for: estou quebrado, eu não quero que você escolha novamente com sou milionário, porque a parte do ego, a parte do medo em você vai dizer: sim, claro, boa tentativa. Você quer buscar o pensamento de eu tenho aquela entrevista de emprego na próxima semana. E estou animado com isso. Eu tenho as habilidades das quais me orgulho muito. Eu tenho essa formação educacional. O que quer que você possa abraçar, que acredite, que o capacite, que o faça se sentir bem. E assim que você começa a ganhar impulso para se sentir melhor, buscará mais. Você cria o hábito disso. Eu acho que, cara, por tanto tempo eu pensava que eu era inútil, estúpido, que ninguém poderia me amar de novo. Acho que pensamos que somos os únicos que têm esse tipo de pensamento, mas a maioria no mundo pensa alguma coisa assim, eu acho. A menos que você tenha tido tanta confiança quando você era criança, o que eu acho que é um desafio para muitos de nós. E levou tempo.
para pensar, não, você não é estúpido, você não é inútil, você é amável. Levou tempo, mas fazer uma prática semelhante a essa, né, onde você se concentra, bem, no que é que eu sou bom? Eu vou colocar esse pensamento em destaque e me concentrar nisso, fazer isso. É algo que eu aprendi e tem sido realmente útil. Quando eu penso numa coisa negativa, eu adoro esse processo do método escolha de novo, né? Eu penso, cara, eu tô sendo muito egoísta agora, eu tô sendo muito centrado em mim, em relação ao que eu não tenho, então eu vou focar em servir outras pessoas. Sorrir para um estranho, eu não tenho que ficar dando grana para todo mundo, mas deixa eu fazer alguém sorrir, né? Sim. E ao fazer isso, eu me sinto mais valioso, eu sinto que eu tenho mais valor, que eu tenho uma coisa boa porque eu acrescentei algo a alguém. E quanto mais momentos você cria ao longo do dia, você se sente mais rico por dentro, né? Adorei. Lindo. Adorei. E quando eu estava no início da minha recuperação do alcoolismo, minha patrocinadora me disse: quando você estiver se sentindo presa em sua própria história, em sua própria merda, esteja a serviço de outra pessoa. Quando você estiver se sentindo impotente, ajude alguém. Porque a maneira mais rápida de sair de sua própria merda é ir e dizer: ei, como você está? Ei, como posso te ajudar? Eu também quero ter certeza de dizer algo agora sobre algo que você acabou de dizer. Você realmente abriu sobre alguns de seus sistemas de crenças baseados no medo. E muitas pessoas que estão ouvindo estão pensando: espera, como o Luiz pode pensar assim? Ele tem tudo. Ele é tão bem-sucedido. Ele é lindo. Ele tem uma namorada linda. Ele tem essa ótima vida. Como ele pode pensar assim? E quero que todos saibam que todos nós temos nossas próprias formas de dor, nossos próprios medos internos. Não importa onde você esteja na vida, esses pensamentos podem surgir. E é tão importante sermos compassivos conosco e com os outros e perceber que todos nós temos momentos de escuridão. Porque, como você disse, muitas vezes pensamos: bem, eu sou o único que pensa assim. Bem, eu agradeço, obrigado. Eu acho que é uma responsabilidade para todos nós estarmos dispostos a sermos vulneráveis, não publicamente. Eu tenho essa plataforma, eu tomei essa decisão de ser vulnerável publicamente. Mas eu acho que é difícil se conectar com as pessoas, seus amigos, sua vida, família, se você não estiver sendo vulnerável em relação a certas coisas. Você não precisa ser todo dia, mas em alguns momentos eu sinto que criamos conexão por meio da vulnerabilidade, ao sermos reais sobre como a gente se sente. Então, se eu estivesse sempre dizendo que eu tenho tudo resolvido, eu acho que ninguém se interessaria pelo que eu tenho a dizer pessoalmente, né? Mas ouça, você e eu, nossa amizade é um ótimo exemplo disso. Nos conhecemos há, não sei, 6, 7 anos, talvez mais. Lembro-me dos primeiros dias de nossa amizade. Éramos muito menos desenvolvidos como seres humanos do que somos agora. Agora temos muito mais experiência. Naquela época, eu nem me lembrava do meu trauma de infância. Tantas coisas diferentes acontecendo. E à medida que os anos passaram, fomos capazes de nos encontrar com mais e mais vulnerabilidade. A ponto de agora, em que eu posso não falar com você por 6 meses, e então você me manda uma mensagem e eu digo: como você vai? E você diz: passando por isso e aquilo, fazendo essa terapia. E eu digo: a mesma coisa para você. Nem todos têm o privilégio de entrar em um programa de 12 passos, que é uma das coisas mais legais. Você pode entrar em uma reunião e ver alguém que não vê há 6 meses e dizer: ei, como você está, Jéssica? E eles podem dizer: me senti um pouco suicida esta manhã, mas agora estou bem. Quer tomar um café? E é tipo: sim, vamos tomar um café. E é uma conversa direta, sem rodeios, sem conversa fiada. E nesta fase da minha vida, é assim que estou. E não tenho muito tempo para conversa fiada. eu sei. Não é engraçado quando você começa realmente a se abrir, começar o processo de cura e percebe que isso é o que mais importa, né? Não começar o tempo ou algo assim. Então, eu amo isso que você falou, que Abraham Hicks diz que uma crença é um pensamento que você continua pensando. É isso? Quero saber se eu estou entendendo direito. Acreditar é um pensamento que você continua pensando. Então, quando acreditamos tão profundamente, como mudamos a crença do pensamento que continuamos pensando? Para onde ela realmente se concretiza e se conectar conosco, e tipo, essa é a nova crença. Porque eu posso pensar que eu sou um milionário, mas eu estou falido. Como a gente acredita nesse pensamento que continuamos pensando se a gente substitui por um novo?
Bem, eu te dei o método de escolha novamente, porque quando você está percebendo o pensamento regularmente e está chamando isso de fora, é como quando alguém tem um padrão de comportamento realmente ruim e você continua chamando isso, e então percebendo como isso faz você se sentir, honrando o sentimento por trás disso, porque o sentimento é realmente o que está sustentando o sistema de crenças. O sentimento. Como o corpo se conecta à ideia. Ou sim, é uma experiência somática. Seu corpo acredita que você não é bom o suficiente, seja lá o que for. Então, como abraçamos esse novo sentimento com o pensamento para que nosso corpo comece a acreditar? Uma das ótimas práticas para realmente liberar perturbações emocionais não resolvidas é uma prática chamada técnica de liberdade emocional, que você conhece, algo que eu pratico ou amigos. A prática que ensinamos é chamada de tapping, técnica de liberdade emocional, ou também conhecida como EFT. O que é bonito em uma prática como tapping? O que é bonito em uma prática é que você pode pegar um pensamento ou uma crença, ou apenas um sentimento que você está tendo no momento, e você pode bater nele. O que significa que você bate nesses diferentes meridianos de energia no seu rosto, no seu peito, no seu braço e na sua cabeça, enquanto fala sobre a perturbação emocional. E o que isso faz é liberar a resposta de luta ou fuga da amígdala. Ele estimula o nervo vago, que regula seu sistema nervoso e permite que seu sistema nervoso se acalme e se estabilize. E então, quando você está em um estado mais tranquilo, é quando você se sente seguro o suficiente para começar a redirecionar e entrar em um estado de pensamento mais elevado. E quanto mais você pratica um padrão como este, um padrão como o EFT, quanto mais você trabalha com os pensamentos, mas também trabalha com os sentimentos. E, portanto, as crenças para regular e, em seguida, redirecionar. É como Dan Siegel diz sobre as crianças. Você tem que conectar e depois redirecionar. Você não pode simplesmente gritar com uma criança e dizer, faça melhor. Você tem que se conectar, honrar seus sentimentos, respeitar onde eles estão. E quando você percebe que eles se acalmam, é aí que você pode dizer, ei, você acha que poderíamos tentar novamente? Também precisamos cuidar de nossas partes dessa maneira. Através do EFT, você pode passar por essas diferentes rodadas de expressar a perturbação emocional enquanto faz o tapping, o que regula seu campo de energia nesse sistema de crenças e o traz para um estado de base mais especial, amoroso, conectado e mais centrado. Nesse novo estado de base, é quando você pode redirecionar e começar a fazer tapping no que é que você deseja sentir, ou o que está funcionando ou o que é apoiador naquele momento. Eu adoro isso. Para mim, eu tenho feito muita respiração quando eu me sinto sobrecarregado e estressado e ansioso. Em vez de permanecer nessa dor, eu realmente tento me conectar à minha respiração e respirar por todo o meu corpo para que eu possa me acalmar e depois me perguntar se é um sentimento ou é um pensamento que está me apoiando, está me conectando com o meu passado que eu ainda não trabalhei. Então essa questão de respiração é uma coisa que eu faço e tem sido muito útil. E tem muitas atividades extremas como banhos de gelo e sauna e outras coisas para conectar o corpo, para que você possa liberar algumas coisas, né? E a gente se sinta mais conectado com o presente. Como tapping, né? Que é algo muito poderoso. Qualquer processo físico relacionado ao pensamento que eu estou ouvindo você dizer pode ser algo poderoso, né? E descubra o que é que funciona para você. Uma ferramenta que podemos dar às pessoas agora é, na verdade, um método de tapping, semelhante ao que você estava se referindo com o trabalho respiratório. Há um ponto que é chamado de ponto Gamut. Fica entre o dedinho e o dedo anelar. É bem aqui. E esse é o ponto quando você percebe a si mesmo naquela sensação de pânico, daquele gatilho que faz você querer jogar alguma coisa. Dê um passo para o lado. Toque neste ponto. Você pode dizer uma afirmação como, estou seguro. Apenas respire. Estou seguro, sou amado,
Estou apoiado. Eu gosto de estou seguro. Porque lembre-se, como eu disse, sob cada gatilho está o sentimento de não estar seguro. Eu estou seguro e apenas toque neste ponto. É uma solução rápida que todos nós temos em nossas mãos e todos nós temos acesso. Outro método seria colocar sua mão direita no coração e sua mão esquerda na barriga. E, como você mencionou, o trabalho respiratório. Respirando, inspirando e estendendo o diafragma e expirando, liberando-o, ou mesmo inalando rapidamente 2 vezes e expirando com uma exalação longa. E isso realmente começa a estimular seu sistema nervoso de uma forma que seu corpo diz: relaxe, relaxe. Você pode dizer todas as coisas certas, mas se seu corpo não estiver conectado ao que você está dizendo, ele ainda permanecerá no ciclo. Então você tem que conectar o corpo à crença também. Poderoso, a sensação com o pensamento e fazer com que ambos combinem. Eu sou um grande defensor de que quando duvidamos constantemente de nós mesmos, é difícil manifestar o que a gente quer, é difícil atrair quando a gente vive na dúvida. E a autoconfiança é algo que eu acho difícil para muita gente, especialmente no último ano, manter a confiança sob o caos. Quais têm sido algumas das suas estratégias, ferramentas ou técnicas para construir confiança completa, confiança total, não dependente do que está acontecendo no mundo exterior? Sim, que pergunta boa. Um dos meus principais métodos para estabelecer confiança interna, que não depende do mundo exterior, é ser mais eu. Ser mais autêntico, mais vulnerável, mais real, mais disposta a dizer a verdade. Mais disposto a ser honestamente radical. Porque quando estou sendo eu, não tenho nada a provar. Estou apenas na verdade do que sou. E também sei que isso é tudo o que qualquer outra pessoa fora de mim quer. É apenas essa verdade. E tudo o que você quer de alguém é essa verdade. Acho que é por isso que você e eu nos aproximamos como amigos. Porque ficamos mais honestos um com o outro e mais honestos conosco mesmos, como seres humanos. Então, podemos pegar o telefone e sentir essa conexão. Acho que um dos segredos da confiança é aceitar que sua verdade autêntica é a parte mais legal de quem você é. E quando podemos começar a abandonar as pretensões de quem pensamos que deveríamos ser. Não que a sua verdade autêntica seja ruim ou inadequada ou deficiente. Estranha ou algo assim. Apenas seja real. Seja real no momento. Eu entrevistei alguém recentemente e ela estava tipo, estou tão nervosa. E eu falei, isso é legal, você está nervosa. Ok, vamos apenas ficar com o nervosismo. Obrigada por me dizer que estava nervosa, porque isso esclarece o ambiente. Isso me permite estar presente com onde você está neste momento e não me sentir desconfortável com o seu desconforto. Isso é o que acontece comigo. Isso é onde estou. Alguma coisa a mais para construir autoconfiança? Sim, muitas. Uma forma de autoconfiança para mim tem surgido através da fé inabalável em uma conexão espiritual. Por quê? Quando eu tenho, como resultado de realmente ser dedicada a acreditar que existe uma presença além de mim, a serviço do que é mais alto bem para mim e para todos. Isso me deu esse nível de certeza que eu sonhei, que agora posso viver e defender. Portanto, quando as coisas não estão funcionando como eu planejei, eu sei que há um plano maior. Quando algo está atrasado, eu sei que é porque algo melhor está por vir. Quando há rejeição, eu posso vê-la como uma proteção, porque tem um sistema de crenças de que há uma presença de um poder superior, guias espirituais. Minha avó, ancestrais trabalhando comigo para cocriar essa vida que estou vivendo. Então, eu não me sinto mais sozinha, porque uma das principais razões pelas quais nos sentimos carentes de confiança é porque nos sentimos tão sozinhos. Portanto, realmente sentir a presença de uma conexão espiritual ao seu lado. Essa bela mensagem de um curso em milagres. Se você soubesse quem caminha ao seu lado no caminho que você escolheu,
O medo seria impossível. Eu me arrepiei todo. É porque se você pudesse acreditar no invisível e se isso fosse verdade, mas você não pode ver, mas você pode sentir, você teria uma vida bem diferente. Certo. Eu realmente perguntei em um dos meus livros, acho que em um capítulo com o título O Universo está ao seu favor. Como você viveria se soubesse que está sendo guiado? Cara, isso é algo... Eu diria que muitos seguidores radicais de Cristo, você vê pessoas que simplesmente acreditam em Cristo e que Cristo as guia e trabalha por meio delas e tudo isso. Essas pessoas têm um senso de certeza, de fé, confiança e conexão com a verdade espiritual. E eu acho lindo de ver, né? Independentemente de você acreditar ou concordar com isso ou não, é lindo de ver o poder que alguém tem, ou o abandono do medo que alguém tem quando acredita em algo que é maior do que si mesmo ou seus medos. E, de novo, você pode chamar de Jesus ou ancestrais ou qualquer coisa que seja que funcione para você. Acho que é importante encontrar algo que vai além de eu estou sozinho na Terra e sem propósito, porque então você vai ficar assustado e confuso. Totalmente. E toda a minha carreira tem sido sobre ajudar as pessoas a reconhecer e identificar uma conexão espiritual de sua própria compreensão. Não precisa ser uma espiritualidade religiosa. Não precisa ser a definição de Gabby Bernstein. É a sua declaração de fé, a sua própria compreensão. Abrir você para o que isso significa para você. Não importa como parece, como soa, como chama, mas é que você comece a confiar em uma presença além da sua própria. Eu também adoro dizer que o segredo para manifestar é esquecer o que você acha que precisa. Porque quando sua agenda está tão envolvida em seus desejos, você bloqueia o que poderia ser. Você bloqueia grandes possibilidades que, de outra forma, poderiam ser muito maiores do que você sequer antecipou ou pensou que poderia receber. Então, devemos parar de desejar coisas? Não, de jeito nenhum. É apenas esquecer o que você... Por exemplo, eu tenho o desejo de ter outro filho. Comecei a passar pela jornada de fertilização in vitro em maio passado. Então, estamos chegando a 1 ano. O tempo todo, Louis, estando sob medicação por mais de 1 ano. Isso é doloroso, né? E durante toda a jornada, eu estava firme, cara. Ganhei 15 quilos. Tomei medicamentos todos os dias por 365 dias. Eu permaneci firme. Porque sabia que meu desejo estava a caminho. Mas eu tinha que esquecer o que eu achava que precisava. Que era que precisava acontecer agora ou precisava acontecer deste jeito. Ou precisava acontecer 6 rodadas ou 7 rodadas. Ou seja lá o que fosse. 8 rodadas. Seja lá o que fosse. Ou precisava acontecer no meu prazo. Ou sem ganhar peso, ou seja, qual fosse minha história. Em vez disso, eu simplesmente continuei a permanecer firme e a me apresentar, ouvir meu sistema de orientação interior e advogar por mim mesma quando sabia que algo não estava certo. E estamos caminhando na direção certa agora. Estamos caminhando na direção certa agora, mas já se passou 1 ano. Não é pouca coisa, né? É muito tempo. Mas o milagre disso é que até minha terapeuta disse que estava impressionada com o quanto eu tinha sido firme durante isso. E eu disse, é porque tenho uma fé inabalável no universo. Em que ponto você não teria uma fé inabalável? Quanto tempo teria que passar para você dizer, tipo, ok, talvez o universo está me dizendo que isso não deveria acontecer para mim nesse O momento? universo nunca diria que isso não deveria acontecer. Eu apenas diria que não deveria estar acontecendo dessa maneira. Interessante. E para qualquer pessoa em uma jornada de concepção, existem muitas maneiras de ter filhos. É. Então não significa que seus desejos... Você ainda pode ter desejos, pode não parecer da maneira que você queira, né? Sim, é isso aí. Interessante. Devemos ser orientados por desejos e sonhos ou devemos ser orientados por algo diferente? Acredito que nossos desejos e nossos sonhos merecem respeito. Acredito que eles podem ser uma força motriz dentro de nós. Mas o verdadeiro motor
Tem que ser a devoção constante. A paz e a solidez no momento presente. Isso tem que ser o que mais nos impulsiona. É nisso que temos que confiar mais. Porque a única maneira de chegar ao sonho com alegria é se divertir ao longo do caminho. Estar presente no momento, permanecer ancorado no momento, manter-se firme no momento e ter fé e se divertir, mesmo quando a coisa ainda não chegou. Isso é tipo... Toda a estratégia por trás da manifestação, estar presente, se divertir, cultivar a paz. É realmente o processo, né? Eu escrevi este livro, Super Attractor, do qual falamos no seu programa antes, e o subtítulo dele traduzido é Métodos para manifestar uma vida além dos seus sonhos mais insanos. E não é uma promessa pequena, mas é a promessa. Mas esses métodos que ensino no livro não são métodos para enganar o universo. São métodos para se sentir bem, porque o segredo para manifestar é sentir-se bem. Muitas vezes pensamos, quando eu conseguir aquela coisa, vou ser feliz, e é o oposto. E quando eu me sinto bem, o que desejo está a caminho está vindo mais rápido do que posso contemplar. Voltando à jornada de Phoebe, eu simplesmente estava tranquila e me sentindo bem. Dirigia 1h30 todos os dias até lá, 1h30 de volta, 1h30 para lá, ouvindo você, ouvindo o podcast e Jay, todos os meus amigos, aprendendo, estudando IFS no carro. E escrevi um livro este ano. Escrevi um livro em 2020 me educando, porque estava escrevendo sobre neurociência e coisas que nunca tinha tocado antes. E então, em vez de apenas lamentar a viagem, eu passava a esperar ansiosamente por essa viagem. Aquela viagem era o meu tempo de estudo. Era como se eu tivesse quase 3 horas, vários dias por mês, dedicados apenas ao estudo. E caso contrário, talvez eu não me desse esse tempo. Portanto, aquela experiência alegre no momento me permitiu olhar para trás e dizer, uau, fiz isso, ou passei por isso, e nunca fiquei presa ao longo do caminho. Eu acho que é definitivamente um dos segredos para manifestação. Tornar os momentos que você não gosta agradáveis. Sim! E encontrar um jeito de se divertir nas coisas que causam desconforto ou dor. Eu lembro que no início dos meus 20 anos eu era motorista de caminhão por 3 meses e dirigi por 6 horas por dia um caminhão grande que transportava peças de carro para Napa Auto Parts. Eu dirigia 2 horas em uma direção, transferia peças, dirigia de volta por mais 2h30, 3 horas no trânsito. E eu lembro de na primeira semana pensar, isso é terrível, eu estava ganhando 250 por semana, 5 dias por semana, 6 horas por dia. E eu pensei, não é bom. Mas eu tenho que tornar isso agradável, senão vou enlouquecer. E eu comecei a imaginar. E naquela época eu tinha começado a aprender salsa e eu disse, eu vou usar esse tempo para dançar salsa. Mesmo que eu não saiba dançar, eu posso imaginar na minha cabeça. Colocava um CD todo dia, com os maiores sucessos da salsa. Eu pensava e imaginava eu aprendendo as danças e praticando as danças por 6 horas. E depois eu ia praticar de noite e dançava, o que era bem agradável. Sim. E tornou isso mais divertido, né? Não foi Sim. tão doloroso assim. Mas eu acho que a chave para se sentir, quando você consegue aprender a se sentir bem, mesmo quando não se sente bem, você vai atrair e manifestar muito mais do que imaginou. Isso mesmo, isso mesmo. E é muito fácil, né? Reclamar e se sentir mal o dia inteiro. É fácil, né? Sim, bem, é o nosso padrão. Somos caçadores de defeitos, somos buscadores de sofrimento. Constantemente pensamos que se não estivermos sofrendo ou lutando, não estamos tendo sucesso. E temos toda essa confusão invertida em nosso cérebro. Mas uma das maiores maneiras de se sentir bem com nossas circunstâncias é simplesmente aceitar o que é. Porque muito do que nos causa mais desconforto é a nossa resistência ao desconforto. Nos momentos em que podemos apenas dizer, este não é o momento mais emocionante da minha vida aqui. Ou, isso não é exatamente o que quero estar fazendo. Mas está tudo bem, estou apenas aceitando isso. É como se eu estivesse
estivesse me percebendo quando eu estava tomando uma injeção e estava com raiva. Então eu simplesmente entrava na aceitação. Bem, você tem 41 anos e quer ter um filho, e é isso que você faz. E então rapidamente passava de aceitação para apreciação. Tipo, bem, você tem um seguro que cobre tudo isso. Muitas pessoas estão pagando uma segunda hipoteca em suas casas para fazer isso. Minha cunhada tem uma amiga jovem que está passando por um tratamento de fertilidade e eu tinha todos esses restos de medicamentos. Era quase como se olhar para todos os medicamentos estivesse me deixando triste, porque são sacolas e sacolas de medicamentos. Sei o quanto disso realmente joguei fora e o quanto foi para o meu corpo. E você olha para isso e pensa, meu Deus, é esmagador. E meu marido olhou para mim e disse, você tomou tudo isso? E eu disse, cara, sim. E eu tinha tantos medicamentos na geladeira, eu estava segurando-os, mesmo que não precisasse mais deles. Mas eu estava segurando-os como? E se eu precisar apenas de algum tipo de falso seguro? Minha amiga estava me dizendo que tinha essa amiga que precisava. E eu disse, isso é um grande sinal para o universo. Eu disse, pegue uma sacola com um monte de gelo. E eu empilhei aquela sacola com todos os medicamentos não utilizados, porque eu simplesmente não precisava deles ou algo assim. Entreguei para minha irmã e disse, vá dar isso para aquela jovem, vai economizar muito dinheiro para ela. Isso era milhares de dólares em medicamentos. Dê isso para ela. Em primeiro lugar, estou grata. Eu posso ter a capacidade de dar isso a ela porque não precisava mais. Mas o mais importante, para mim mesma, foi uma afirmação para o universo, onde eu disse que não tinha mais uso para aquilo. Eu não vou precisar mais daquilo. Não importa o que aconteça. Há um caminho traçado diante de mim. Não é mais minha escolha. E às vezes, mesmo quando temos um desejo e achamos que tem que ser de uma certa maneira, às vezes temos que nos comprometer com uma nova direção. Queremos manter o plano de backup ou algo assim. Não, você tem que fazer um compromisso. Às vezes você tem que dizer claramente para o universo. Estou redirecionando. Você mencionou necessidade. Qual a diferença entre a energia de querer e do precisar? Se a gente precisa de algo, se somos carentes, estamos atraindo e manifestamos, ou querer é diferente de ser carente? Querer e precisar são bem diferentes. Querer, desde que não esteja acompanhado de carência, é algo bonito, é um anseio, é um desejo, é o cultivo, como Abraham diria, de um foguete do desejo. É apenas enviar para o universo. Eu quero amor na minha vida. Eu quero ter outro bebê. Eu quero que meu filho tenha um melhor amigo. Eu quero que minha família se sinta completa. Você sente que não estou sendo carente quando digo isso a você. Eu me sinto animada e com uma feliz expectativa que pode ser. A carência se parece com: eu preciso daquele relacionamento para me sentir segura. Eu preciso do dinheiro para ser boa o suficiente. Eu preciso daquela conquista. É uma frequência vibracional que não é atraente. Ela não magnetiza. O universo não pode apoiá-la. Não está em alinhamento com o seu poder de superatração. A carência é, na verdade, outra maneira de entrar no que eu chamo de manifestação frenética. Porque quando estamos nesse estado carente, faremos de tudo para alcançar o que queremos. Tipo forçar, né? Forçar, exatamente. Sempre que um desejo vem com carência, ele está definitivamente desalinhado. E quanto à ideia de eu mereço que isso aconteça, eu mereço isso na minha vida por causa disso, ou por causa dessa coisa, ou de uma energia de direito, merecimento e direito. O que é que essas energias trazem pra gente? Ou repelem? É interessante. Eu tenho 2 pontos de pensamento sobre isso. Se você vem de um lugar de eu tenho direito a milagres, porque meu direito natural é o amor. Quando estou em alinhamento com o amor, e quando estou expressando o amor, e quando estou comprometida com o amor, a conexão e a compaixão e o serviço. Então estou alinhada com a energia universal do amor, e os milagres são meu direito de nascença. Isso é uma forma espiritual de merecimento. Este é o sistema de crenças de que sou o amor. Quando não esqueço disso, o universo entrega. Tenho ensinado isso há mais de uma década. Portanto,
há uma grande diferença entre sentir esse nível de quando estou alinhada com a energia do amor. O amor me é refletido. Isso é ter direito a milagres. Mas, às vezes, isso é como uma questão de semântica, porque, em seguida, há outra forma de merecimento do tipo, eu mereço aquele emprego, ou eu mereço isso porque coloquei tanto esforço, ou isso é desagradável. Eu tenho pessoas que mentoro e, muitas vezes, as ouço dizer coisas como, tenho trabalhado no meu crescimento pessoal por tantos anos, eu não mereço isso, eu mereço mais do que isso. É como se, bem, esse sistema de crenças pode ser uma das razões pelas quais você ainda não obteve essa coisa. Acho que a maneira como eu descreveria a diferença entre merecimento espiritual e merecimento do ego é que o merecimento espiritual surge quando você está verdadeiramente fundamentado na verdade de quem você é e por que está aqui. O merecimento do ego é quando você está desconectado dessa verdade, tentando preencher um vazio que só pode ser preenchido com uma conexão espiritual genuína. Quando você dizia isso, eu pensei que quando você sente que merece algo, você está mais no modo de julgamento, né? Você está impaciente e está julgando algo que ainda não aconteceu ou que ainda não está acontecendo, em oposição de mudar a narrativa e dizer, ok, isso está acontecendo para mim, para o meu benefício no futuro. Onde está a apreciação e a gratidão desse momento? Eu acho que esse seria um lugar melhor para manifestar e atrair. Mas também não significa que não podemos acreditar que merecemos algo. Porque, por exemplo, eu acredito que mereço muitas coisas em minha vida. Voltando a esse merecimento espiritual, porque acredito que as coisas que mereço são um reflexo de quem eu sou. Isso faz sentido? Claro que faz. Com certeza. Duas coisas que eu notei que as pessoas mais lutam. Sua atração pela abundância financeira e sua atração pelo amor pacífico e conexão. Pacífico. Amor em geral, né? Uma relação mais pacífica, Porque nem todo mundo é atraído por amor e conexão pacíficos. Certo, mas muita gente tem dificuldade de atrair abundância e amor pacífico. Aí está. Foi o que eu quis dizer, elas têm dificuldade de atrair abundância e atrair um amor tranquilo e pacífico, conectado em suas vidas, né? Uma relação nesse padrão. Esse tipo de relação. O que é que a gente pode começar a fazer? Vamos começar com grana. O que podemos começar a fazer para se sentir espiritualmente habilitados, para obter abundância e acreditar que somos dignos de ganhar mais, né? Vamos falar de grana primeiro. Bem, vamos analisar ambos esses desejos. Porque você está na linha de frente testemunhando as necessidades e desejo das pessoas. Porque no espaço que trabalhamos, você vê isso todos os dias. E então elas querem dinheiro e paz e amor. O que essas duas coisas oferecem a alguém? Segurança. Aí está. Segurança e proteção. Qual é a condição raiz subjacente para os nossos gatilhos? Sentir-se seguro. Sentindo-se inseguro, insegura, incerto. Então, o que buscamos mais? Segurança. Por que buscamos isso mais? Em algum momento, ao longo do caminho, durante nossos anos de infância, essa ligação segura foi rompida. Se crescermos no melhor lar possível ou não, existem perturbações energéticas. Claro, aquelas crianças que cresceram com um estilo de apego seguro, provavelmente não têm muitos problemas em relacionamentos, ou na vida adulta, ou podem não ter grandes problemas atraindo. O dinheiro tem uma conotação diferente também. Mas digamos que cresceram com um estilo de apego seguro, em um lar que não estava em carência, e tem um sistema de crenças bastante confiante. Eles têm essa vantagem. Existem pessoas estáveis por aí. Elas existem.
Mas a grande maioria das pessoas tem algum tipo de apego inseguro, seja devido a um trauma ou apenas pela sensação de não serem vistas. O trabalho real para ganhar essa confiança e acreditar que você é digno e merecedor de amor que você deseja, da abundância que você deseja, é desenvolver um senso mais saudável de segurança interna. Isso pode acontecer por meio de muitas das coisas das quais já falamos neste programa, através de práticas terapêuticas. Isso também ocorre ao seguir. Existem milhares de livros de autoajuda no mundo que oferecem a pessoas mudanças miraculosas sem décadas de terapia. Existem maneiras de seguir a orientação de professores espirituais e líderes de crescimento pessoal e desenvolvimento pessoal. Portanto, há muitos recursos disponíveis. Mas o primeiro passo para se acreditar que você é digno do que deseja é acreditar que você é digno do amor. E como acreditamos se nunca sentimos que tivemos? Sim. Você começa se amando. Você começa reconhecendo primeiro. Eu sempre digo coisas gentis para você mesmo, porque você é o único ouvindo. Portanto, fale consigo mesmo com compaixão. Deixe-se fora do gancho. Perdoe-se no momento. Liberte-se de uma narrativa que você tem mantido, que o autocuidado é o que chamamos no IFS de ser autodeliberado por essa parte de você. Esse é um jogo que eu jogo com meu marido de vez em quando ele está obcecado com algo. Isso é útil para os pais. Não sei se isso vai ser útil se você não for pai, mas você pode pensar nisso da maneira de como falaria com seu filho. Claro. Então, Zack vai me dizer, estou obcecado com o fato de fulano não estar fazendo o trabalho certo na construção, ou qualquer coisa do tipo. Eu nem sei, qualquer problema, ou qualquer situação do tipo. Não estou feliz com essa situação. Eu digo a ele, bem, se Oli viesse até você, Oliver é nosso filho. Se Oli viesse até você com o mesmo problema, o que você diria a ele? Eu diria, Oli, não se preocupe com isso. Está tudo sob controle. E eu digo, cara, você não pode dizer isso para você mesmo? Você não pode dizer isso para a parte jovem de você que está ativada agora? Ele diz, ok, eu posso. Então ele volta. Isso é energia de si mesmo. A energia de si mesmo é essa parte adulta e de recursos que deseja falar com a criança. E assim você pode se perguntar, se você tem crianças pequenas em sua vida, como um sobrinho, uma sobrinha, ou se você pensar como uma criança inocente, o que você diria a essa criança? Você é lindo, você tem tudo que poderia contemplar. Comece a falar consigo mesmo. Fale com essas partes infantis, ou fale consigo mesmo como falaria com seus próprios filhos, ou como se falaria com uma criança inocente. É uma prática, né? Aprender a fazer isso. Parece fácil dizer, mas é uma prática realmente dizer coisas gentis para nós. Pelo menos para mim, né? Porque por cerca de 30 anos, eu não sabia como dizer uma coisa gentil de forma autêntica. Eu diria isso de uma maneira de ego, né? Tipo, você é o melhor, você vai ser o melhor. Quem se importa se eles não te amam, dane-se eles. Você pode provar que eles estão errados. Mas isso só me deixava muito mais desconectado e vazio. Sim. Quando eu provava pra mim mesmo que eu era o melhor na coisa que eu estava fazendo, qualquer coisa assim, eu só pensava, mas eu ainda não sou o suficiente. Certo. Eu ainda não me sinto amado. E agora, Certo. o quê? Foi ainda mais sombrio, né? Como se você conseguisse tudo o que queria, mas se sentisse menos amado. Parece que não importa o que você cria no mundo ou realiza, não é suficiente. Você pensar, esse é um lugar sombrio. Sim, Eu sim. quero dizer, Sabe o que é engraçado? Você está me lembrando deste momento que eu não pensei há anos. Então eu tinha provavelmente uns 30, talvez 31 anos, quando fui entrevistada no Super Soul Sunday da Oprah. Início dos 30 anos, eu nem era casada ainda. Eu estava no programa da Oprah e eu estava lá sentada e ela perguntou, bem, qual é a coisa mais importante que você já aprendeu? Eu olho para a Oprah tipo, a coisa que eu estava manifestando por mais de 30 anos. E eu disse, que nada lá fora pode me fazer feliz. Essa foi a maior lição que aprendi nessa jovem idade de, 30 anos. Que nada lá fora... A ideia, o conceito de estar ali no bendito programa da Oprah, dizendo isso em voz alta, foi uma grande afirmação.
Eu acreditava nisso naquele momento? Eu acreditava. Não significava que eu estava vivendo completamente isso na época. Mas acho que quanto mais você vive isso, quanto mais você se dedica a partes internas, em vez das partes externas, mais claro fica de que o que está fora não é a resposta. E então a ironia é que as coisas externas vêm muito mais facilmente. Elas vêm. Porque é tudo um reflexo de sua condição interna. Tudo isso. Então acho que a moral da história aqui, Lewis Howes, é que temos que nos concentrar em nossa vida interior. Então pense em toda a energia e todo o tempo que focamos em ganhar e vender, ou nos vender, ou conseguir aquela coisa, ou conseguir aquele relacionamento, ou conseguir aquele peso. E se pegássemos todas essas horas e as investíssemos? E não estou dizendo que não podemos trabalhar, temos que ganhar dinheiro, temos que sobreviver. Mas e se pegássemos uma fração dessas horas e as investíssemos em nosso próprio desenvolvimento pessoal? Como seríamos diferentes? Quão mais fácil seria a vida? Eu posso lhe dizer, muito mais fácil. Isso volta a encontrar diversão, né? Nas coisas que não são divertidas, como encontrar diversão no atrito. Sim, temos que trabalhar. Existem épocas da nossa vida em que podemos não querer fazer certas coisas, né? Tipo, eu não queria ser motorista de caminhão. Não queria jogar em times que eu sentia que eram piores do que eu. Não queria fazer essas coisas em determinadas épocas da vida. Mas quando eu parei de criar esse atrito nesses momentos e disse, ok, como é que eu posso ser mais livre, me divertir mais? Isso me permitiu progredir além das coisas e atrair o que eu realmente queria para a próxima fase. Eu acho que o segredo para mim foi realmente como é que eu faço para tornar todos esses dias bons. Como eu faço para fazer com que todo mundo ao meu redor se sinta melhor, com a minha maneira de ser, minha energia, sendo brincalhão. E fazendo isso, eu lembro quando eu comecei nesse negócio, indústria, em 2008, 2009, eu não tinha nada. Eu estava quebrado, eu era uma piada, eu dormia no sofá da minha irmã. E eu lembro de ir a conferências em 2008, 2009 e 2010, e de alguma forma me infiltrava nas salas de jantar, após os eventos, com os principais palestrantes ou líderes, né? E eu me infiltrava encontrando alguém para dizer, ei, venha junto, eu ficava tipo, oh meu Deus, eu tô aqui na sala, eu tô aqui. E eu lembro de pensar que eu não sabia nada, eu era um idiota, eu era completamente ignorante sobre o que as pessoas diziam, mas como é que eu posso me divertir? E ao me divertir apenas fazendo perguntas que não estavam relacionadas aos negócios, mas interesses deles, eles ficavam tipo, eu gosto desse cara, Luz, eu quero que ele venha aqui e fique com a gente, né? E estar próximo me permitiu criar mais oportunidades para mim, porque eu estava disposto a me divertir. Eu acho que é realmente o segredo, né? Ser brincalhão, se divertir no dia a dia, porque você atrai mais. A alegria é criadora definitiva. Alegria. Alegria. Quando você está se divertindo, está manifestando sem esforço. Ninguém quer estar numa relação com uma pessoa negativa que tenha a vida sugada dela. Não. Não. Você é um imã, né? Tem essa amiga minha que estava casada por muito tempo e agora ela está passando por um divórcio. E eu falei, sua energia mudou totalmente, de uma maneira positiva. Antes você estava vivendo no nível 6 de 10 e agora você está no nível 12. Uau! E ela reconheceu que não estava na relação certa e deveria ter saído muitos anos antes. Mas, tipo, agora sua energia é magnética no mundo. Sim. Você vai criar muito mais no seu negócio, você vai atrair milhões de pessoas que desejam ser orientadas por você agora porque você está alegre, você está livre, essa energia está no seu redor. E isso vai ser um imã para tudo que você deseja em todas as áreas da sua vida. Eu acho que quando a gente está preso e limitado, é difícil manifestar. Mas como você disse, a alegria vai trazer mais possibilidades. Vamos falar com a pessoa que está realmente sofrendo agora. Talvez você esteja preso em um vício. Talvez esteja passando por uma doença mental. Talvez você tenha perdido tudo devido à Covid, ou perdido um ente querido e esteja de luto. Isso não significa que você não pode ter momentos de alívio ao longo do caminho. Isso não significa que você não possa estar ouvindo este podcast agora e se sentir tão amado e cuidado e sentir a compaixão que temos pelo mundo neste momento. Isso não significa que esses momentos
momentos difíceis tem que ser uma sentença, porque alguém pode ouvir e pensar, ou você tem que estar em alegria perfeita para manifestar. Bem, não. Você pode realmente estar em um estado de baixa vibração, mas fazendo o seu melhor para fazer seu melhor todos os dias. Ser E ainda autêntico estar com aquele manifestando momento. algo melhor todos os dias. É a habilidade de orientação emocional. Eu escrevi sobre isso em Super Attractor. É a escala de orientação emocional de Abraham Hicks, onde você pode estar em desespero, mas mais tarde naquele dia você está se sentindo com ciúmes. Bem, o ciúme é na verdade uma vibração muito mais alta do que o desespero. Então você pode comemorar isso. Você subiu na escada, então talvez você esteja entediado. O tédio é melhor do que o ciúme. Ok, você está subindo na escada. Então, embora você ainda possa estar em estados de baixa vibração, é um estado de baixa vibração melhor do que era ontem. O que estamos dizendo a nós mesmos quando sentimos ciúmes ou inseguranças? O ciúme é uma forma de testemunhar partes não desenvolvidas de nós mesmos nos outros. Sentimos ciúmes porque não nos permitimos ser isso ainda. Ou porque, em vez de ver essas qualidades na outra pessoa como um reflexo de quem somos, ou da possibilidade do que estamos nos tornando, vemos isso como um lembrete do que não somos. O que estamos deficientes. O que estamos deficientes, quem não podemos ser. Mas o que costumo dizer é que as pessoas que você mais admira são um reflexo do que você mais admira dentro de si quando você está nesse estado de amor e percepção. Então você pode ainda não admirar isso em você mesmo, mas é o potencial que está dentro de você. O que é possível. O que é possível dentro de você. Então, quando experimentamos ciúmes em relação a alguém que tem algo, ou está numa relação, numa carreira, um negócio que a gente quer, que a gente sente que quer, qual deve ser o nosso próximo passo, o nosso próximo pensamento, ou os passos para não viver no ciúme, mas superar isso? Fique curioso sobre isso. Diga, obrigado, ciúmes, por revelar a mim uma parte de mim mesmo que eu talvez não tenha desenvolvido ainda. Deixe-me ficar curioso sobre isso. Existe algo na minha vida que eu poderia estar desenvolvendo? Existe uma maneira de eu me aprofundar mais nisso? Tem alguma coisa que você tem ciúmes agora? Não. De alguém ou alguma? Não. Bem, eu quero dizer, não. Ciúmes? Acho que quando eu estava passando pela jornada de fertilização in vitro, eu estava um pouco... Tive muitas amigas que engravidaram este ano. Eu estava com um pouco de ciúmes da facilidade com que elas engravidaram na casa dos 40 anos. Essa é uma área onde experimentei algum ciúme. Então, mais uma vez, um reflexo de uma parte de mim que ainda não reivindiquei completamente. Sim, isso pode vir para mim na ordem perfeita divina. Especialmente quando eu estava tentando conceber meu filho. Fui muito aberta com você sobre os anos que passei tentando conceber, o quanto eu tinha ciúmes de outras mulheres que estavam grávidas. Tipo, a gente tirou a proteção por um dia e aí está. Oh, sim. Tô grávida. Essas mulheres incríveis, esses seres Com férteis, óvulos de ouro, chegou ao ponto em que, literalmente em um momento, minha melhor amiga Micaela se parece muito comigo. Em um ponto eu disse, você acha que poderia me dar um óvulo? Certo. Eu disse, você se parece comigo. Mas ela realmente teve um bebê naquela época. Minha outra amiga teve um bebê naquela época. E minha outra amiga, aos 41 anos, ficou grávida da noite para o dia. É. E quanto à insegurança, você se sente inseguro em relação a algo na vida? O que a insegurança diz a gente? Insegurança diz para mim que eu não me sinto segura. Ou, em alguns casos, diz que eu não fiz o meu dever de casa. Então, eu não afirmo ser uma autoridade em uma área na qual não estou confiante. A razão pela qual posso subir ao palco na frente de milhares de pessoas e falar de improviso é porque tenho uma visão de onde quero chegar antes de subir ao palco. Fiz o trabalho que preciso fazer para me apresentar.
Mesmo estando aqui com você, e você e eu estamos falando com confiança e conforto. É apenas estar na postura devocional do que acreditamos. Portanto, se você me perguntasse sobre uma área que eu simplesmente não entendesse, tentar fingir que entendia me deixaria muito insegura. Entendi. Qual a coisa que você precisava ouvir ou saber quando era jovem Gabby, com 7, 8, 10 anos de idade? O que era preciso ouvir para te apoiar? Você está segura. É o que eu precisava ouvir ou saber. Você nunca se sentiu segura? Não. Não até um ano atrás. Sério? Você não se sentiu segura até um ano atrás? Sim. E o que aconteceu para você se sentir assim agora? Você se sentiu segura no meio da pandemia. Muito segura. E por que você não se sentiu assim até um ano atrás? O que precisava acontecer para você se sentir segura mais cedo? Ou você acha que não deveria se sentir segura? Eu não estava pronta para me sentir segura até agora. Acho que, voltando atrás, se você e eu tivéssemos experienciado traumas complexos quando éramos jovens, quando você tem esse tipo de experiência, uma parte da sua alma se afasta. Você está sempre, vou falar por mim, sempre em alerta à procura de perigo. Sempre em estado de hiperexcitação, sempre com facas de fora, punhos cerrados. Modo de defesa. Quem está vindo atrás de mim agora? Como tenho que lutar de volta? E então você não se sente seguro em seu próprio corpo. Não confia na vida. Como Peter Levine, o fundador da Someric Experiencing, diz, a definição de trauma para ele é a incapacidade de estar presente. Porque você sempre está alerta, né? Sempre está em alerta. Sempre procurando perigo. Porque você está em um ciclo neural de luta e fuga. Lutar, fugir, congelar. Seja lá o que for. Você está congelado na vergonha. Você está lutando pela sua vida. É uma batalha. A recuperação do trauma é uma jornada. Ela requer apoio devocional, comprometimento e um ambiente seguro para fazer um trabalho profundo. Minha oração. Eu quero que as pessoas acessem alguns recursos. Podemos colocar esses recursos nas notas do seu programa. Vá para somericexperience.org. Procure emdri.org para tratamento EMDR. The Tapping Solution. Um trabalho maravilhoso. Simplesmente abrindo seu coração. Meus amigos da David Lynch Foundation, que ensinam meditação transcendental, agora estão dando muitas bolsas de estudo para pessoas fazerem TM. Existem recursos. E quando você não tem os meios financeiros, mas tem um desejo, os recursos serão apresentados a você. Você tem que se mostrar, tem que se expressar por você. De qualquer forma, certo? Mas existem pessoas realmente boas neste mundo, fazendo um trabalho transformador, comprometidas e devotadas às pessoas que têm recursos ou que não têm. E minha oração é que quem precisa deles possa encontrá-los, porque fazer esse tipo de trabalho de desfazer ou desfazer do trauma realmente requer um aconselhamento forte, um aconselhamento confiável, um sistema de apoio confiável. É bem difícil fazer sozinho. Sim, é realmente difícil fazer isso sozinho. Há muitas coisas que você pode fazer sozinho. Há muitas. Você pode ouvir os livros, pode fazer respiração, você pode fazer a técnica de tapping. Existem tantas ferramentas maravilhosas que você pode praticar e aplicar por si mesmo. Até mesmo entender o que acontece com você. É sobre isso que é o meu próximo livro inteiro. E nele eu dou recursos tão bons do que usei e do que eu fiz para chegar onde estou agora, e a esta estabilidade. Mas mesmo só de ler um livro, assim como qualquer outro livro sobre trauma, você pode dizer, meu Deus, eu não estou sozinho. Isso por si só é uma forma de recuperação e alívio. Mas é uma jornada e requer apoio, especialmente se for um trauma com um T grande, como abuso sexual ou violência, ou estar em uma família viciada. Abandono, ou seja lá o que for. Sim, estupro. Isso requer muito. Mas vale a pena, meu amigo. Vale demais. O que você... Uau, então é isso que você diria a si mesma quando criança. Que você tá segura, né?
Você está segura, você é amada, você é cuidada. E a razão pela qual eu seria capaz de dizer isso agora é porque eu mesma, minha parte adulta interior, agora pode cuidar, amar e apoiar ela. E você não se sentia... Eu não estou dependendo de mais ninguém fora de mim. Há muitas pessoas que me amam, cuidam e me apoiam. Mas eu confio em mim mesma. E você não E isso sentia... é diferente de dizer, ou sou tão autossuficiente, posso cuidar de mim o tempo todo. É uma forma diferente de se referir a isso. É saber que existe uma parte adulta de recursos, compassiva, amorosa, atenciosa e orientada dentro de mim, que pode cuidar das partes ativadas quando elas não estão ativadas, e pode orientá-las com amor e compaixão para a segurança, e pode dar o que elas precisam, e pode meditar com elas, levá-las para uma caminhada, e pode falar com elas. Por que você sente que não foi capaz de acessar isso até um ano atrás? E qual foi o catalisador para você finalmente dizer, eu tô seguro? Certo. Quando eu estive pela última vez no seu programa, eu estava no início da recuperação da depressão pós-parto e ansiedade. Foi a experiência mais assustadora da minha vida. Mas foi a maior bênção porque me abriu para acelerar minha cura. Porque eu estava vivendo por décadas com um transtorno de ansiedade que não foi diagnosticado. E eu estava fazendo um trabalho realmente decente de apenas mantê-lo sob controle por meio da meditação. De mascarar, E yoga, apenas reprimir, e então explodir e depois acalmar e depois explodir. E assim eu estava usando. Às vezes o que percebi, na verdade neste ano, é o quanto eu estava espiritualizando excessivamente sem perceber. Porque às vezes ficamos chapados com nosso próprio suprimento para sair desses estados de baixa vibração. Então eu estava usando minha prática espiritual, subir aqui. E foi isso que tive que fazer naquela época. Isso foi perfeito. Isso foi exatamente o que eu tinha que fazer naquela época. Não havia nada de errado com isso. Mas agora, quando fui diagnosticada com depressão pós-parto e ansiedade, tive a oportunidade de mudar de vida, de ser abençoada com medicação. E eu nunca em 1 milhão de anos teria tomado ISRS. E eu fui muito influenciada pelo mundo do bem-estar. Mas é importante dizer que eu fui envergonhada por pensar que seria uma coisa horrível usar medicamento. Você tomou antidepressivos, né? Sim. Sim, porque eu estava nesse espaço que era tão tipo, tome o ashwagandha, e tome melatonina ou L-teanina, e medite. E tudo pode ser orgânico e você pode fazer um jejum de água, e pode beber seu suco dele. Não, você não pode quando está em uma condição bioquímica. Você não pode. E então eu realmente perdi 5 meses da minha vida porque estava cheia de vergonha em admitir que realmente precisava desse tipo de apoio. E sou realmente grata por ter sido abençoada com um fundo muito baixo, um fundo de ideação suicida, que levou minha terapeuta a intervir e dizer, precisamos conseguir apoio psiquiátrico para ela. E você sabe, Luiz, uma das coisas que minha terapeuta me disse antes de eu começar a tomar os remédios, e eu estava tão resistente aos remédios porque ainda estava presa a essa crença. Ela disse que os medicamentos vão te dar uma base mais segura para que você possa fazer um trabalho mais profundo. Exato. Isso foi o que aconteceu a mais pura comigo. verdade. É interessante, eu cresci numa prática de religião chamada ciência cristã, que era toda baseada em fé e cura espiritual, e não depender de medicamentos para poder se curar, né? Curar o espiritual. Mas meu avô, que na verdade foi diretor de uma escola de ciência cristã, mais tarde na sua vida, me disse que a ciência cristã também significa senso comum. E você precisa ter senso comum quando a sua mente está sob ataque. Quando você não consegue acalmar a mente, acalmar o corpo também, você precisa permitir que ele se cure de maneira que o corpo naturalmente faz e tem o poder de fazer. E porque existem curas milagrosas o tempo todo que acontecem espiritualmente por meio de coisas orgânicas, mas quando a mente ou o corpo estão sob ataque, você não consegue se livrar espiritualmente, vá no médico, né? Tome remédios, conserte o osso, faça cirurgia, seja lá o que for, né? O que você precisar fazer para voltar a esse estado de paz e calma. E manter a vergonha ao seu redor não vai ajudar você a se curar. Você tem que aceitar isso, caso
contrário, vai manter uma vergonha enquanto toma medicamentos e não vai funcionar. Não funcionará. Não funcionará. O que você está dizendo é exatamente o que eu acredito. Eu acredito e fui ensinada por meus mentores de mídia e minhas comunidades espirituais e tenho em meu próprio sistema de crenças que há espírito em tudo. Deus está nos medicamentos. Deus está naquele terapeuta que intervém. Deus estava no meu amigo naquele dia, quando liguei para ele e disse: "Eu sei que você é um ótimo psiquiatra. Me ajude a encontrar um psiquiatra especializado em depressão pós-parto." Dentro de 1 hora, após aquela ligação, no dia seguinte eu estava ouvendo, com o diagnóstico, com o medicamento em mãos. Há amor e Deus em tudo isso. E então, quando eu tomava aquele medicamento, eu rezava sobre ele. Eu dizia: "Obrigado por me dar liberdade." Mas a pergunta real é: Deus está em todos esses médicos e cirurgias e medicamentos. Mas a verdadeira pergunta é: quando você recebe essa base de segurança ou alívio porque passou por aquela cirurgia, o que você vai fazer com isso agora? O que você vai fazer para continuar no desenvolvimento da cura? A condição da causa raiz que te trouxe a esse lugar em primeiro lugar. Certo. Porque algo, seja um pensamento, crenças, ações que você tomou, o que levou a algum lugar de dor, um desafio que você enfrentou. Então a gente tem que mudar essa ação daqui para frente, não aquele pensamento. Ou sair daquele ambiente, ou sair daquela relação que causa dor, ou o que quer que seja, né? Muitas de nossas condições físicas são experiências somáticas, são condições psicossomáticas. Nossa dor nas costas não é necessariamente dor nas costas, é nossa raiva da nossa infância. Por isso que minha lombar dói há tantos anos. 100%. Problemas gastrointestinais são um ótimo exemplo. Sempre tive problemas gastrointestinais. Você me viu com 45 quilos, me viu muito doente. E esses problemas gastrointestinais eram sintomas de PTSD. Você tem 41, 42. 41. Quase 42. 41. Matthew McConaughey fez um ótimo discurso no Oscar, falando que ele está sempre perseguindo seu herói, que é ele mesmo daqui a 10 anos. Eu queria que você imaginasse que tem 51. O que a Gabi de 51 anos diria a você agora que você precisa ouvir para te apoiar na próxima década? Desculpe, é uma pergunta muito emocional. Ela diria apenas que está muito orgulhosa de você por seu compromisso com as pessoas. Ela está muito orgulhosa de você por seu serviço aos outros. Ela está muito orgulhosa de você pelo impacto que você está causando na vida das pessoas. Isso é muito lindo. Obrigada por fazer essa pergunta. Foi uma sensação física muito bonita que acabei de ter. De me ver aos 51 anos e olhar para mim mesma agora e sentir muito orgulho. Ok, de nada. Sempre me emociona muito pensar na minha infância. Eu tenho uma foto no meu celular agora. Meu terapeuta me pediu para encontrar uma foto minha, né? Deixa eu ver se eu consigo ver. Pequeno Louis. Pequeno Louis. Não sei se você vê muito bem, mas... Oh, meu Deus, pequeno Louis. Olá, desajeitado, sem dente. Cara, ele é adorável. Orelhão, isso é o que você vê. Eu isso. vejo um garotinho fofo. Oh, meu Deus. Eu não tenho certeza quantos anos ele tinha, 6 ou 7. E eu tenho continuado, mesmo que eu tenha trabalhado muito em mim nos últimos 8 anos, desde que eu falei sobre meu trauma sexual, há mais, né? Tem mais que continua sendo descoberto de diferentes ambientes e fases da vida. Então toda vez que eu olho meu celular, eu me lembro de olhar para mim mesmo, né? E eu digo, o que é que eu preciso dizer para mim com 6 ou 7 anos? Ou quantos anos eu tinha ali? O que é que ele precisava ouvir, né? O que é que ele precisava sentir de mim? E do que é que eu estou orgulhoso de mim? Portanto, em muitos momentos ao longo do dia eu pratico o que é que eu estou orgulhoso, né? Do meu eu mais jovem. E eu continuo pensando, do que é que eu vou me orgulhar daqui a 10 anos, né? O que é que eu preciso ouvir agora? Sim, o que você diria a si mesmo? Eu nem sei, quantos anos você tem? 38. 38. Eu diria algo semelhante, né? Que eu tô orgulhoso do trabalho que eu tô fazendo, orgulhoso da cura que você tá passando, orgulhoso da maneira como você
se apresenta e serve às outras pessoas. Orgulhoso de você se cercar de pessoas que apoiam a você se tornar melhor e sair do seu ego. Estou orgulhoso de você por usar as suas habilidades da melhor maneira possível para fazer a diferença, de qualquer forma que você possa, né? Porque eu acredito que é para isso que eu me sinto mais chamado. Eu sinto que eu me sinto melhor comigo quando eu uso as ferramentas que eu tenho, continuo a desenvolver a serviço de outras pessoas. Então, eu diria também, deixa aí, sabe? Eu diria a mim mesmo, deixa aí qualquer dor, ou frustração ou sofrimento pelo qual você passa. Se renda e saiba que tudo vai ficar bem. E quando eu penso em Bronnie Ware, eu acho que é o nome dela, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Ela fala sobre quando as pessoas estão no leito de morte, elas refletem muito sobre o passado. E as pessoas se apegam a muita coisa e sofrem sem a necessidade de sofrer. E no final das contas pensam, cara, eu não devia ter me apegado a isso. Eu queria ter me permitido ser mais feliz e não sofrer tanto. E eu acredito que a gente tem a capacidade de fazer isso agora, né? A gente não precisa esperar a morte. Totalmente. Então, isso é o que eu diria a mim mesmo. Lindo. Lindo. Mas eu acho que eu sou sempre lembrado do que o meu eu de 7 anos precisa ouvir. O que ele precisava ouvir. E continuar a preencher essa lacuna entre os 8 a 38 e conectar essas pessoas. Então é tipo, eu tô bem agora e vou sentir isso quando eu for mais velho também. Cuide dele no momento. Ele ainda está por perto. Cuidar dele, né? A criança ainda tá aqui. Eu adoro a imagem do Burning Man. Já ouviu falar disso? Oh, meu Deus. Sim. Não sei se você postou isso recentemente. Eu postei. Depois que Jason postou. Pois São esses adultos enjaulados. É incrível. De costas com costas, com a cabeça baixa e os ombros curvados. Ajoelhados, em posição de vergonha. Encolhidos. E então havia 2 crianças pequenas. Você podia ver quase crianças de madeira. Estendendo a mão, tentando se tocar em tocando. cada um. Então essas partes adultas, essas partes exiladas, foram envergonhadas. Ou esses adultos assustados e envergonhados. E então essas 2 crianças, as crianças interiores, Tipo, tentando me abraça, se conectar. Né? Isso foi literalmente uma das coisas mais... Eu preciso descobrir quem foi o artista. Eu quero conseguir uma fotografia disso e colocar no meu escritório. E foi muito interessante. Foi logo depois de eu e meu marido termos feito um trabalho terapêutico muito importante juntos. Eu enviei para ele e disse, somos nós. Somos nós agora. Oh, meu Deus. Sim, somos apenas crianças machucadas, todos nós, caminhando por aí. Nossos adultos precisam cuidar desses bebês. É isso. Qual é a coisa que você mais se orgulha em sua vida e que a maioria das pessoas não sabe? Bem, eles vão saber agora, graças a você. Estou orgulhosa, cara, deste pequeno programa no Instagram que comecei a fazer durante a Covid, que foi apenas porque eu tinha que me apresentar de uma nova maneira. O palco foi tirado, eu tinha que encontrar um novo palco. Então comecei a aparecer no Instagram todas as quartas-feiras, onde eu trazia pessoas aleatórias de todo mundo e falava com eles. Eu dava conselho a eles, eu dava orientação a eles, eu dava apoio. Mas, mais importante, eu os ajudava a ver que eles não estão sozinhos. E isso se tornou verdadeiramente um movimento, uma comunidade de pessoas que continuam aparecendo toda semana para se apoiarem mutuamente. E comecei a gravar esses girgabs e transformei isso em um podcast. Está saindo. Já está disponível agora, quando estamos gravando, quando isso for ao ar. E é, sem sombra de dúvida, uma das coisas das quais estou mais profundamente orgulhosa que já criei. Porque o que isso significa para mim é muito mais do que apenas essa expressão divertida da minha arte. Porque essa é minha arte. Servir e apoiar e falar espontaneamente sobre crescimento pessoal e práticas espirituais. Mas é muito mais. É um lugar para falar sobre a vergonha não falada, que muitas vezes não nos é dada permissão para dar voz.
É um lugar para normalizar as experiências horríveis pelas quais todos nós podemos ter sofrido de diferentes maneiras. E é minha oportunidade mais importante do que apenas os conselhos que dou. Embora isso seja... Eu escrevi 9 livros de autoajuda. Tenho muitas dicas e ferramentas que posso oferecer às pessoas. E há muito amor em tudo isso. Mas a parte mais valiosa do que esse programa oferece às pessoas é essa grande sensação de consciência que todos nós estamos sofrendo. Estamos todos juntos nisso. Não importa o que aconteceu conosco. Podemos sobreviver e não estamos sozinhos. Legal. Eu tô empolgado por você e finalmente lançou o podcast, ele tá disponível, se chama Dear Gabby. As pessoas podem ouvir, isso vai ajudar as pessoas a superarem muitas das coisas das quais falamos hoje. Então, se você quer saber mais dela, se inscrevam na Apple, no Spotify, em todos os lugares onde tem podcast. E deixem a saber o que é que você pensa disso. Manda uma mensagem, um DM no Instagram, em Gab Bernstein. E no Twitter também, Facebook, Gab Bernstein. E eu tô empolgado com a jornada pra você, esse que a gente tenta te trazer pro podcast há anos, e você finalmente tá aqui, então... Eu disse a você antes do show. Eu estava dizendo como ele me encontrou. Você perguntou, por que você não fez isso antes? Eu disse, bem porque havia muitas razões logísticas que eu não pensava que eram a razão. Mas a verdadeira razão era que a missão do programa ainda não havia me encontrado. A forma de entrega do conteúdo ainda não havia me encontrado. E o que é tão único neste programa é que é um programa em que as pessoas podem ligar para mim e se juntar a mim no Zoom. E eu irei responder todas as perguntas. As pessoas vêm de todo mundo e eu não tenho medo de responder a nada. Em um episódio recente que gravamos, e estou te dizendo, Louis, isso não é por acaso, 3 mulheres consecutivas, uma atrás da outra. A primeira veio falar sobre incesto, a segunda sobre medicamentos, porque ela tem uma condição bioquímica. E a terceira veio falar sobre como foi abusada, e agora está tendo essa experiência replicada em seu relacionamento romântico, com algum tipo de violência doméstica. Bum! Dei a todas elas alguns conselhos sólidos, mas a coisa mais importante que fiz foi abraçá-las e vê-las. E então, na experiência de alguém sendo visto, o ouvinte obtém o benefício, porque eles tiveram sua própria experiência vergonhosa que esconderam e ignoraram. Mas ser capaz de reconhecer, ou espere, aquela pessoa pode ser vista naquilo, então eu também posso. Isso é o milagre do programa. É um presente poder fazê-lo. É emocionante. Eu tô empolgado para que as pessoas escutem, podem encontrar Dear Gabby, vão conferir agora. Eu tenho algumas perguntas finais, eu já fiz essas antes, mas eu queria ouvir sua opinião sobre essa fase da vida. Essa se chama As 3 Verdades. E eu tenho as suas 3 verdades aqui, mas se as pessoas quiserem ouvir o que você disse antes, a gente vai linkar outro episódio onde elas podem ouvir isso. Eu tô curioso para saber quais são suas 3 verdades agora, então imagina que é o seu último dia na Terra e você tem que levar tudo consigo, seu trabalho, sua escrita, seus vídeos, seus podcasts, tudo tem que ir contigo para outro lugar. Mas você pode deixar 3 lições que você aprendeu na vida e que quer compartilhar, ou o que eu chamo de 3 verdades. Então, quais seriam suas 3 verdades? Você tem uma sabedoria interior dentro de si que pode cuidar de você e trazê-lo de volta à segurança. Número 1. Que você não está sozinho nesta experiência física, que há uma presença espiritual ao seu redor, que o apoia e o guia o tempo todo. A terceira verdade é que todos os seres humanos, em seu cerne, são bons. Ponto final. Aposto que são muito diferentes das minhas 3 verdades. Elas são todas diferentes, então Muito se quiserem ouvir diferente. as outras, eles têm que voltar e Cara, ouvi-las. quero voltar e ouvir as outras. Me mande o link. Tenho que voltar. Meu Deus, uau! Eu tenho uma última pergunta pra você, mas eu quero ter certeza que as pessoas vão no seu site, se inscrever na sua newsletter, podcast, redes sociais, verifiquem tudo que ela tá fazendo. Ela é incrível, um recurso no mundo para muita gente, para cura, abundância, manifestação, paz e tudo isso. Então, se inscrevam na minha amiga Gabby. E eu quero te agradecer antes da pergunta final por estar constantemente presente e autêntica. Eu quero reconhecer você por ser praticante desse mundo de crescimento pessoal há mais de uma década, provavelmente há uns 15 anos. E
por ser autêntica no fato de que você não se sentiu segura até um ano atrás. Eu acho que às vezes as pessoas pensam que quando a gente compartilha esse tipo de informação, temos tudo resolvido, quando às vezes não temos, né? E é por isso que a gente busca informação e a gente ensina isso para poder entender melhor a gente mesmo. Então eu quero te agradecer por ser real e autêntica a respeito disso e ser aberta sobre tudo que está rolando, mesmo que você possa parecer envergonhado, seja lá o que for. Mas é realmente poderoso ver você constantemente evoluindo e crescendo. Eu estou muito grato por você e por nossa amizade. Eu amo você muito. E eu estou orgulhoso de te conhecer. Então, obrigado por tudo que faz. Devolvo os elogios. De volta Agradeço. para você. Agradeço. Concordo com o que disse. Eu agradeço. E minha última pergunta para você, Gabi, é qual a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza? Luiz, aqui vamos nós. Grandeza é estar à vontade e firme no momento presente. Essa é a grandeza. Esse é o maior presente. A maior expressão energeticamente que podemos dar ao mundo. É estar à vontade no momento presente. Gabi Bernstein, muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigada, meu amor. Se a possibilidade humana deve ser explorada, todas as nossas faculdades têm que estar em plena capacidade e temos que ver como melhorá-las ainda. Porque a profundidade da experiência chega até você apenas com a nitidez da percepção. Você não pode ofuscar sua percepção e pensar que está tendo uma experiência profunda.